E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa playlist de revisão de estrutura de dados. Estamos finalmente chegando aí na metade desses vídeos iniciais de revisão do conteúdo dos semestres passados. Apesar de já estamos na metade, ainda tem bastante coisa para falar. Na verdade, os próximos vídeos vão ter bastante conteúdo, né? Então, aguardem e veremos. Mas bom, nos últimos vídeos a gente viu bastante coisa conceitual, a gente viu um bocado de sintaxe, né? No primeiro vídeo talvez a gente até viu mais, assim, porque eu apresentei várias coisas do programa em C++, né? Mas também foi um vídeo bastante conceitual. A partir de agora a gente vai ver muito mais sintaxe, né? Muito mais detalhes de sintaxe do C++. Não tem muita coisa por debaixo dos panos para revelar. Só no próximo vídeo ele é particularmente provavelmente vai ser bem longo, mas a partir de agora o negócio deve pegar mais, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto bem simples, bem tranquilo. Eu vou passar talvez até bem rápido aqui, que são operadores, né? Não tem muito segredo, então eu já vou direto pro código. Não tem código, na verdade, porque eu só fiz uma lista da mesma forma que com os tipos, porque não tem muito segredo aqui, não tem muito o que executar aqui para demonstrar. Vocês podem fazer alguns experimentos aí, mas eu não pensei muito em ficar fazendo demonstração de como funciona cada operador e tudo mais, porque em geral eles são bem intuitivos, né? O conceito de operador na computação ele é basicamente idêntico ao operador na matemática, né? É um símbolo que vai representar uma transformação aí em valores. Ele vai receber um ou mais valores que a gente vai chamar de operandos e vai gerar uma saída, né? Algo bem semelhante à função da matemática. Na verdade, inclusive, operadores na matemática são um tipo especial de função. Mas eu não quero encher muito vocês com esse negócio, essas definições mais matemáticas das coisas, né? Bom, o primeiro grupo de operadores que a gente vai trabalhar aqui são os operadores aritméticos. É, Basicamente, são operadores para realizar operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão e resto de divisão. Adição, subtração e multiplicação são bem simples, funcionam exatamente da forma que vocês pensam. A divisão tem um detalhe importante. Se você estiver trabalhando com números inteiros, ela vai truncar o resultado, né? Então, por exemplo, se eu fazer a divisão de 2 por 3, isso daria um número quebrado, daria um número decimal. Só que a linguagem vai fazer o truncamento, né? Ela vai ignorar a parte decimal. Então, é meio que como se você fizesse um arredondamento para baixo. Então, quando você está trabalhando com divisão de inteiro, sempre vai ter esse arredondamento para baixo. E o resto, bom, a gente já viu o resto, o operador de resto em outras linguagens, né? A gente já usou ele. Mas para dar uma refrescada, porque ele talvez não seja tão intuitivo, ele basicamente pensa que eu estou dividindo, eu estou dividindo aqui 12 por 5, certo? Aqui o negócio é que a divisão de 12 por 5 não é uma divisão exata. A gente vai ver que a maior quantidade de vezes que a gente consegue multiplicar 5 é 2 para chegar em 10. E aí a gente chega bem próximo do, do 12. Para chegar no 12 de fato, a gente precisa somar 2 aí no nosso resultado. Esse resto, o valor desse operador aqui que ele fornece, é esse resto, essa diferença que eu preciso somar na minha multiplicação para conseguir chegar no valor que eu quero chegar, no valor que eu estou dividindo. Então, essa aqui é do operador de resto. Ele fica mais intuitivo quando você começa a usar ele, né? Se você fizer vários experimentos com vários valores, ele vai ficando mais intuitivo. E uma coisa interessante é que ele é bastante usado em coisas que você envolve ciclos, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer uma funcionalidade meio de carrossel, que você quer ficar passando por uma lista e quando você chega no final da lista você volta para o começo, esse cara é o que você vai usar. Ou quando você começa o algoritmo a partir de um ponto da sua coleção, e aí você vai continuando, e aí você tem que dar a volta, voltar lá no começo para continuar, também é muito utilizado. Então, esse é o operador de módulo. Os próximos operadores são incremento e decremento. Basicamente, eles são bem simples, né? Eles equivalente, né? Eu não coloquei aqui. Equivalente a fazer x igual a x mais um ou x igual a x menos um, respectivamente, certo? Não tem muito segredo a esse cara aqui. Só tem um detalhe muito importante,
você pode usar esses caras de duas formas, como prefixo ou como sufixo. Isso vai diferenciar qual é o valor de retorno desse cara, porque ao usar esse operador, ele vai retornar um valor. A forma que você usa ele, como prefixo ou sufixo, muda qual que é o valor de retorno. Eu fiz um script aqui para exemplificar isso aqui. No caso, eu já executei ele aqui. Deixa eu mostrar o script como que ele tá. Opa. Como que esse script tá para exemplificar melhor. Nota que nesse primeiro caso, eu usei o formato de prefixo, né? O x começa com zero. Usando o operador de incremento, é esperado que o x se torne 1. Só que qual é o valor que a gente tem em y? Segundo o que está aqui no console, o valor de y é 1. Porque o que acontece? O operador de incremento, ou de decremento também, quando ele é usado na forma de prefixo, ele primeiro modifica o valor da variável e depois retorna o novo valor dela, né? Então é por isso que o y recebeu o novo valor de x. Agora, quando eu uso o formato de sufixo, vocês vão ver aqui que a variável primeiro recebeu o valor antigo de x e depois x foi incrementado. Então tem essa diferença de comportamento. Dificilmente a gente aproveita esse valor de retorno, tá? São raros os casos. Então vocês vão ver muito código usando o formato de sufixo. Mas caso vocês estejam na rara situação em que vocês precisam aproveitar esse valor de retorno, vocês precisam prestar atenção nisso. Se tu prestar atenção nessa diferença do valor de retorno. Mas em geral não tem muito segredo. Esse cara aqui é bem simples. Próximo grupo é o operador de atribuição. A gente usou o operador de atribuição simples nas variáveis, né? Quando a gente falou de variáveis, esse operador de atribuição simples basicamente sobrescreve o conteúdo do endereço de memória que aquela variável representa. Então é bem tranquilo. A gente tem alguns operadores de atribuição que são compostos, né? Que eles servem para executar operações que são comuns de uma forma mais simples. Então todos eles equivalem a você fazer o seguinte: a variável, aqui no caso eu coloquei x, né, mas a sua variável é igual a variável, de novo, mais, menos, multiplicado, enfim, pelo valor à direita do operador, né? Então é um atalho aqui que você pode usar. Se você quiser deixar o seu código bem claro, você pode optar por escrever o código completo, né? Não tem problema nenhum. Esses operadores aqui são basicamente só operadores de conveniência para você poder fazer tudo em uma linha só, sem tudo só com dois elementos na operação ali. Uma coisa legal é que se você quiser ser mais claro quando você estiver usando o operador de incremento ou decremento, você pode usar esse formato aqui, né? Equivale a usar o operador de incremento ou decremento é, no formato de. Na verdade, isso aqui seria no formato de prefixo, né? Ele primeiro vai executar a soma e depois vai retornar o resultado dessa soma aqui, certo? Então é sobre isso em relação aos operadores de atribuição. Bem simples, né? Operadores de comparação, né? O nome já diz, eles comparam dois valores e o nome deles também já diz tudo, né? O que eles fazem. Igualdade, desigualdade, ou melhor, diferença aqui, né? Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Os operadores de igualdade e desigualdade você só consegue usar em tipos compatíveis entre si, geralmente o mesmo tipo. Então, né, se eu estou comparando um booleano, só faz sentido comparar outro booleano. Se eu estou comparando um int, só faz sentido comparar outro com outro int. Tem exceções, né, quando tem tipos que definem esse operador para outros tipos que também são compatíveis, né? Então, por exemplo, você consegue comparar um int com um short, um int com um long, um float com um double, um float com um int, tudo por aí vai. Geralmente são esses tipos numéricos. Mas você também conseguiria comparar, agora eu não sei na verdade, uma string com um char, eu nunca tentei. Mas vocês podem fazer esse experimento, comparar se a string é igual a um char. Mas então é isso, né? Os operadores de igualdade e desigualdade, eles geralmente trabalham com o mesmo tipo. E o maior que, menor que, maior igual, maior ou igual, menor, enfim. Esses daqui de baixo, eles geralmente trabalham com tipos numéricos. Você consegue trabalhar com outros tipos também, é o mesmo esquema da igualdade, né? Você consegue definir ele para outros tipos, mas geralmente você vai ver eles com tipos numéricos. E todos eles retornam um booleano, né? Todos eles expressam uma condição, né?
Então, x é igual a y é uma condição. X é maior ou igual a y também é uma condição. Então, todos eles vão retornar um valor booleano. Então, eles são extremamente usados em condicionais, né? Em estruturas condicionais, loops, para expressar a condição de parada do loop e tudo mais. Em seguida, a gente tem os operadores lógicos. Eles vão receber duas expressões booleanas e vão combinar elas. Ou, no caso da negação lógica, recebe uma expressão booleana e inverte o valor dela. A negação lógica é mais simples, né? Ela simplesmente inverte o valor lógico. Se é verdadeiro, vai para falso. Se é falso, vai para verdadeiro. O e lógico, o ou lógico, eles são equivalentes ao operador e ou, né, a conjunção e a disjunção da matemática discreta. O e lógico, se você para pensar, quando eu quero algo e outra coisa, as duas coisas precisam ser verdadeiras. Quando eu quero algo ou outra coisa, uma das coisas pelo menos precisa ser verdadeira. Então segue a mesma lógica. Se eu estou trabalhando com o e lógico, as duas expressões que eu estou trabalhando precisam ser verdadeiras para o todo ser verdadeiro. O ou lógico, só uma delas precisa ser verdadeira para o todo ser verdadeiro. Então é isso. E também tem a questão de precedência de operadores, né? Como na matemática, alguns operadores são executados, são avaliados antes de outros. Então, essa listinha aqui demonstra qual que é a ordem de precedência, né? Qual é a ordem de prioridade. Os operadores que estão aqui mais em cima são executados, são avaliados antes dos operadores que estão aqui mais para baixo. Então, os parênteses é a primeira coisa a ser executada. Os parênteses eles são um operador especial de agrupamento. Então, caso você queira alterar a precedência das operações, né, por exemplo, eu tenho uma soma e uma multiplicação na mesma expressão, só que eu quero realizar a soma primeiro. Você coloca a soma entre parênteses, ela vai ser executada antes e depois vai ser executada a multiplicação com o resultado dela. Outra coisa interessante é que se você tiver vários parênteses um dentro do outro, os parênteses mais internos são executados depois dos parênteses mais externos, né? Então, tudo que está entre parênteses tem maior prioridade. Incremento e decremento vem logo em seguida, divisão e multiplicação e por aí vai, né? Então, vocês não precisam decorar essa lista. Geralmente isso aqui é bem intuitivo, se vocês forem ver uma expressão que tem uma multiplicação junto com uma comparação e uma operação booleana, geralmente vocês vão ler isso aqui de uma forma bem natural, é bem simples de ler. Então, é legal de vocês terem só uma colinha para vocês não se confundirem. E se tiver ambíguo, se vocês não entenderem muito bem o que está acontecendo, coloca parênteses. Talvez fique um pouquinho mais feio, provavelmente. Mas se é para deixar o código mais claro, então parênteses sempre é bem-vindo. Mas então, em relação a operadores é isso. Não tem muito segredo, né? É bem simples, é um conteúdo bem tranquilinho. Não tem muito mais coisa para falar. O C++ tem outros operadores, tem muito mais outros operadores, mas eu quis me manter no básico aqui, que é o que a gente deve usar aí ao longo desse semestre, certo? Então, dúvidas, sugestões, xingamentos, pode colocar aí nos comentários, pode me mandar no privado. Eu agradeço qualquer feedback, o que ajuda muito a melhorar os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!